Boa tarde, eu sou editora de saúde do Portal R7 e nosso bate-papo hoje é sobre dor de cabeça. Quem não sente, né, dor de cabeça? Muita gente. E se você tem dúvidas sobre esse tema, enfim, as causas, saber um pouco mais sobre tratamentos, sintomas e até como a alimentação, fatores emocionais podem, enfim, podem fazer parte, né? Podem fazer parte do dor de cabeça, enfim, influenciar de alguma maneira. Hoje é seu momento de tirar suas dúvidas, porque estamos aqui com um time de especialistas para conversar com a gente no estúdio. Obrigada, meninas, por terem aceitado o nosso convite. Estamos aqui com a neurologista Thaís Villa, com a nutricionista Camila Caverni, com a doutora Rose Fukui, psicóloga, Michele Santiago, fisioterapeuta. Obrigada mais uma vez, boa tarde a todas. E lembrando vocês, pessoal, que vocês podem participar, que vocês devem participar, enfim, mandando aí seus comentários, fazendo perguntas. Lembrando que ao final desse live vocês também vão ter o vídeo disponível na página do R7 e no Facebook de vocês, tá ok? Vamos lá, meninas, começar. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Primeira pergunta, doutora Thaís. Quais são as principais dores de cabeça e que atingem a população, as suas causas e seus sintomas? Na verdade, Vanessa, os dois tipos mais comuns de dores de cabeça são os que a gente chama de dor de cabeça do tipo tensional e a enxaqueca. A dor de cabeça do tipo tensional é uma dor de cabeça mais comum. Vamos aproveitar que tem um VT aqui, Vanessa? Vamos usar o VT? Isso. Exatamente. Então, gente, tem um VT ilustrativo aqui, como a gente falou, a dor de cabeça do tipo tensional e a enxaqueca. A dor de cabeça do tipo tensional é aquelas que vocês falam, é minha dor comum, até dor normal, ó, tô pondo uma aspas porque dor normal não existe, tá bom, gente? Mas ela vem acometendo normalmente a cabeça toda, tem ela parece como uma pressão, um aperto, tem uma intensidade fraca, no máximo moderada, ou seja, interfere muito pouco na vida das pessoas, não piora com a atividade física, não tem náusea nem vômito e pode haver pouca intolerância às coisas do ambiente, como luz e barulho. Já quando a gente está falando da famosa enxaqueca, aquela que muita gente tem, sabe o quanto impacta na vida das pessoas, né, Vanessa? Ela já é diferente porque ela tende a acometer mais um lado da cabeça ou o outro lado ser um pouco mais intensa, pulsar. Então a pessoa fala, parece que está pulsando, latejando, uma intensidade sempre média a intensa, forte, então realmente atrapalha as atividades do dia a dia e muito agravada por atividade física, tendo náuseas e vômitos e uma intolerância grande ao ambiente. Qualquer luz, barulho, cheiro, atrapalha muito quem está com enxaqueca na hora da crise. Perfeito. Doutora Camila, falando na questão dos gatilhos, né? A gente sabe que o jejum é um dos gatilhos, né? Pessoal, coloca pra gente a tela 2, que vai mostrar bem essa questão dos gatilhos. A doutora Thaís também pode complementar. Estresse e ansiedade são os primeiros da doutora Thaís. Exato. E a doutora Camila fala um pouquinho também. E gatilhos, daí a gente já entra no jejum, né, Camila? Gatilhos são situações que provocam as crises, principalmente em quem tem enxaqueca, nas pessoas que têm predisposição a ter essa doença, já que a enxaqueca ela é mais que uma dor de cabeça. Quem tem sabe disso, ela é uma doença neurológica. Então, o estresse, a ansiedade é sempre o número 1 para todo mundo. Mudanças hormonais para as mulheres que estão aqui ouvindo a gente. Então, as mudanças hormonais de menstruação, da fase pré-menstrual, pós-menstrual, da ovulação. Dormir muito ou dormir pouco. Acho que hoje em dia a maioria dorme muito pouco, né? As pessoas dormem poucas horas por dia. Exercício físico mais importante em quem está sedentário. Fatores do ambiente, como muita luz, muito barulho, cheiro muito forte, mudança de clima. E eu vou deixar para a Camila a parte da relação com a nutrição e com a dieta, né, Camila? Porque o jejum também, ele é uma das causas que dá o gatilho. Eu sei porque eu tenho enxaqueca e o jejum não é fácil, né, Camila? Hoje em dia a gente tem que o jejum prolongado pode sim ser um causador de dor. E a gente chama de jejum prolongado todo o intervalo de uma refeição para outra que dura mais do que 3 horas. Então, de 3 em 3 horas é indicado que se tenha uma refeição, que se consuma alguma coisa, para que a gente consiga evitar esse jejum prolongado e, dessa forma, evitar que a glicemia diminua muito na corrente sanguínea e que, com isso, a gente não tenha um aumento da adrenalina, que é um composto que ajuda a aumentar o início de dor ou causar aí uma dor. Então, é indicado, sim, que a gente consuma alguma coisa de 3 em 3 horas. Perfeito. Falando em gatilho, a Tati Brescotti, ela pergunta, quase todos os dias tenho dor de cabeça e se eu como doce, aí que a minha dor de cabeça dá forte, enfim, vem a enxaqueca.
Enfim, essa questão do cheiro também me dá muita dor. Cheiro, dor, enfim, alimentação ao doce dá, doutora? Vocês podem explicar também? Sim, normalmente quando a gente pensa no doce, o doce vem associado ou com a questão de gordura, então um aumento um aumento de gordura no alimento pode sim ser um causador de dor. O próprio chocolate, que acaba sendo mencionado aí como doce de maneira geral, ele também pode iniciar crises de dor. Então sim, algumas pessoas podem apresentar, não é todo mundo que tem. É indicado que se faça um diário, que preste atenção no que foi consumido, para que com o tempo, com os dias, a rotina, a gente consiga perceber exatamente quais são os gatilhos alimentares de cada indivíduo. Perfeito. Cheiro, Cheiro também, doutora? Cheiro é bastante comum, cheiros mais intensos, normalmente perfumes fortes, o pessoal fala, né? Cheiro de tinta, cheiro de fumaça, de cigarro, de lugares muito poluídos. É um gatilho bem comum. Doutora Rose, pergunta para você agora, fatores emocionais também podem contribuir para a dor de cabeça, enfim, como que pode gerar crises? Sim, geralmente, como a doutora Thaís mesmo falou, o estresse e a ansiedade são os principais gatilhos emocionais para desencadear a crise de enxaqueca, desencadear ou prolongar a crise de enxaqueca. Também tem outros gatilhos, né, como sintomas de irritabilidade, dificuldade de resolução de problema, dificuldade no trabalho. Todas essas questões também interferem de forma emocional e pode desencadear uma crise de dor de cabeça. Perfeito. Mais perguntas de internauta. Franciele Valério. Eu tenho muita dor de cabeça e já fiz eletro. Não deu nada certo. Já fui ao oftalmologista achando que era vista e também não deu nada certo. Queria saber por que eu sinto essas dores de cabeça. As dores são muito fortes. Está relacionado também à questão da questão dos olhos, doutora? Isso tem muita relação? Não, Como é que na ajuda verdade, aqui a Franciele? Franciele, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, você procurar o especialista que vai diagnosticar a dor de cabeça, que é o neurologista. Tá? Ele é o profissional mais indicado a diagnosticar o tipo de dor de cabeça que você está sentindo, dar no diagnóstico um tratamento mais adequado. Existem muitos mitos, né, Vanessa, em relação a possíveis causas de dor de cabeça, sendo que as mais comuns são as que a gente falou, de que tem uma pequena miopia, um grau de miopia, ou mesmo de astigmatismo, isso ser uma causa de dor de cabeça. Isso é muito raro, é um mito mais do que verdade, né? Então, procurar um neurologista, ele vai fazer o diagnóstico mais baseado na sua história clínica, numa boa consulta médica, tirando todas as características da dor. E você falou em eletroencefalograma, né? O eletro, ele não é um exame que costuma realmente dar nenhum resultado quando a gente está falando da enxaqueca e da dor de cabeça do tipo tensional. Procura um especialista para o diagnóstico. Doutora Michele, agora em relação à atividade física, né? Ela ajuda realmente a melhorar a dor de cabeça? E quando a gente está na crise também, não é adequado fazer atividade física? Eu já ouvi de muita gente, eu estou com dor, não posso ir para academia, enfim. Queria que você comentasse esses dois pontos. Sim, a atividade física ela é muito benéfica. Eu mesma desenvolvi uma pesquisa comprovando que a atividade física aeróbica, ela consegue reduzir frequência, intensidade e duração das crises de dor de cabeça. Mas também, quando as pessoas estão no período de crise, elas não conseguem. Então, a gente sempre orienta para que as pessoas, durante a crise, ela não pratique atividade física, porque senão ela pode desencadear a dor ainda mais forte. Perfeito. Tem muita gente aqui mandando perguntas. Tânia Barbosa comenta, minha filha sempre tem dor de cabeça. Tem muitos comentários. Darcides Martins, sinto muita dor de cabeça. Durante o inverno, a dor de cabeça é mais frequente, diz a Silvana Nogueira. Isso tem alguma relação? Isso vale a pena falar. Um dos 5 gatilhos principais, são as mudanças climáticas. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que tem muito mais no verão, por causa do calor, e tem gente que tem muito mais nas baixas temperaturas. Tá? Então, vale a pena identificar isso, o seu período pior, e com a ajuda de um especialista poder prevenir a crise com alguns tratamentos que a gente vai falar depois, né? Perfeito, doutora. Muitas mulheres também perguntando em relação à questão do período pré-menstrual, que podem piorar as dores de cabeça. A Mari Martins pergunta, sinto dores de cabeça quando a menstruação está indo embora? Enfim, também outras perguntam antes. Sim. Isso tem relação? Sim, a Maria e as outras internautas que estão com a gente aí, né? As mulheres que infelizmente têm mais crise de enxaqueca mesmo, exatamente por essa questão do gatilho do ciclo normal hormonal que nós mulheres temos. Então, as mulheres normalmente para menstruar, elas têm ovulação e depois uma menstruação. Isso faz um ciclo de quedas, de subidas de hormônios.
principalmente no período pré-menstrual, os hormônios caem abruptamente e aí essa mudança hormonal provoca e é um gatilho importante para a enxaqueca, principalmente. Mas pode acontecer na pré-menstrual, durante, no final, porque o hormônio volta a mudar de novo, no meio do ciclo também. Então, nós mulheres temos mais enxaqueca exatamente porque esse é um gatilho muito comum. Sofremos muito. Doutora Camila, agora voltando a falar um pouquinho de alimentação. Aí vocês podem soltar pra gente a tela 3, que essa parte é importante. Questão alimentar novamente. Existem alimentos que são gatilhos para, enfim, a dor de cabeça, enxaqueca? Você pode comentar um pouquinho, por favor? Sim. Existem sim alguns alimentos que são gatilho, mas não significa que todas as pessoas terão estes alimentos como um gatilho alimentar. Então, nós temos o que a maioria da população refere como um gatilho alimentar. E aqui na tela a gente consegue ver alguns. A gente tem as bebidas alcoólicas, de maneira geral. Algumas pessoas relacionam mais o vinho tinto, mas de maneira geral pode ser um gatilho para dor. Os temperos prontos, então, tudo que contém o glutamato monossódico é um composto que a gente encontra na maioria dos alimentos ou temperos prontos. Pode ser um iniciador de dor, então a gente tem que evitar ou prestar atenção se a gente vai ter alguma alteração na dor. O consumo de chocolate, como a gente respondeu na pergunta anterior, sim, algumas pessoas trazem essa queixa. O aspartame é um adoçante que a gente encontra em refrigerantes, a gente encontra em alguns produtos, ou a gente compra no mercado mesmo. Pode ser também alimentos gordurosos, ou alimentos fritos, ou alimentos que na própria composição são ricos em gordura. Embutidos, então presunto, peito de peru, mortadela, salame, todo tipo de embutido sim, tem uma relação bastante alta. E o café, pela questão da cafeína, traz aí alguns iniciadores de dores para a parte da população. Mas olha, acho que é pena lembrar, gente, senão a gente olha tudo isso e pensa, meu Deus, então o que eu vou comer, né? Não posso comer nada. Então, assim, vale a pena lembrar que isso aqui é de um geral e o que as pessoas trazem pra gente. Então, é muito importante um diário da dor de cabeça, para que você realmente veja se esses alimentos são para você um provocador. Porque às vezes não, né? E outra coisa, tratar também a doença enxaqueca faz as pessoas às vezes voltarem a tolerar alimentos que antes elas não toleravam, porque na verdade a doença estando controlada, o gatilho fica menos importante. Doutora, você citou do diário, acho que é legal você explicar um pouquinho mais o que seria esse diário, se puder explicar para as pessoas em casa como fazer, até ia falar um pouquinho disso no final, mas já que estamos É importante falar, o diário de dor de cabeça é o seguinte, você que sente dor de cabeça deve fazer um diário. O que é um diário? Aquele diário antigo que a gente anotava, lembra? Eu sou velha, então assim, eu tinha um diário, eu anotava coisas, entendeu? Hoje em dia o pessoal faz no celular, a gente faz em caderninho. Mas o importante é ir lá, todo dia que você sentir dor, anotar. Aquele dia, então, tive a dor, como foi essa dor de cabeça, quanto que ela durou, o que eu tomei ou não de medicação, ou fiz alguma coisa para melhorar essa dor, e o que foi o gatilho. Porque pode incluir o alimento, mas o alimento não está entre os 5 mais comuns gatilhos. O jejum, sim. Mas o alimento não. Então, anotar, hoje eu achei que realmente meu dia de trabalho foi muito cansativo, ou eu fiquei menstruada. Então, anotar o que provocou as crises naquele momento e assim você tem na sua mão, né? A sua frequência, os seus gatilhos e levar isso ao médico. Isso é extremamente importante para a consulta médica. Doutoras, a gente está até com uma espectadora, parece que até fora do Brasil aqui, Prisci Rainbow. Olá, boa tarde, moro na Bélgica e tenho uma amiga que sofre com dores de cabeças fortes. Já foi ao médico inúmeras vezes e nunca souberam dizer o que é. Enfim, nunca sai um diagnóstico. Muita gente dizendo que sofre com muitas dores, inclusive muitas vezes por semana, doutora. Entrando nessa questão, queria que você explicasse um pouquinho sobre a diferença entre enxaqueca e enxaqueca crônica. Já que muita gente que está assistindo a gente, né, tem uma frequência alta de dores de cabeça. O tipo de dor de cabeça que costuma dar maior frequência em algumas pessoas é realmente a enxaqueca. E a gente chama enxaqueca crônica aquelas pessoas que têm enxaqueca, primeiro, precisa do diagnóstico da enxaqueca. E às vezes nem sempre é fácil esse diagnóstico mesmo, né? O neurologista vai fazer esse diagnóstico com mais facilidade com você. Mas além de você ter a enxaqueca, você começa a apresentar uma frequência de dias de dor de cabeça na sua enxaqueca de mais de 15 dias por mês. Então é praticamente mais dias com dor do que sem dor. Isso por pelo menos 3 meses. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí, deve ter muita gente que realmente apresenta às vezes dores diárias e você não está sozinho.
No Brasil, nós temos uma pesquisa que levantou que 12 milhões de brasileiros apresentam o que a gente chama das dores de cabeça crônicas ou diárias, e a mais comum é a enxaqueca crônica. Então, não desistam. Procure um profissional habilitado, um profissional mais especializado para ter o diagnóstico, porque o tratamento é possível. Doutora, temos inclusive até uma mãe que fala do seu filho. Acho que criança também, se pudesse comentar, ela fala: Paty Ferreira Mota, meu filho tem 11 anos e sente dor na cabeça desde os 9. Já levei no neuro, no oftalmo, no torrino, no alergista e até em dentista. Fez encefalograma, tomografia e graças a Deus não deu nada. O que poderia ser? Como ela, tem muitos comentando que já fizeram vários exames e não consegue diagnosticar então, o problema. Falar da criança, né? A gente já fala do exame. Então, Paty, criança pode ter sim dor de cabeça, tá? Então, acredite mesmo no seu filho. Eu vejo que você acredita, tanto que você está vendo o sofrimento dele e está procurando muitos profissionais. Para a criança, às vezes o diagnóstico é ainda mais complicado, porque a criança tem características próprias da dor de cabeça, não vai saber contar tão bem a história da dor como para um adulto. Mas um neurologista, às vezes aí um neurologista pediátrico, vai poder fazer o diagnóstico. E, de novo, o que eu falei para todo mundo que está falando de exames, gente. A enxaqueca e a dor de cabeça do tipo tensional, que são os tipos mais comuns, e falando da enxaqueca, que é o que mais incomoda, o diagnóstico é feito pela consulta médica, ele não é feito por exames. Os exames realmente são normais. Isso não deve desanimar vocês e pensar, então não tenho nada, não tenho o que fazer, eu não sei o que tenho. É procurar um médico neurologista, especialista, que possa dar esse diagnóstico, porque ele realmente é clínico, ele não depende desses exames eletroencefalograma, tomografia, né, que ressonância magnética, que eu sei que muita gente que está vendo a gente aí já fez e deve estar normal, principalmente a enxaqueca, ela não altera mesmo os exames. Falando um pouquinho sobre tratamento agora, eu queria falar com a doutora Rose. Terapia, enfim, a parte psicológica, enfim, ela ajuda a tratar o paciente que tem dor de cabeça, enxaqueca principalmente, e de que forma seria isso, doutora? Bom, o tratamento psicológico, ele é indicado associando ao tratamento médico, né? O tratamento psicológico por si só não terá uma eficácia. O indicado da terapia cognitivo-comportamental, inicialmente começa identificando quais são as queixas, quais são os gatilhos emocionais da dor de cabeça, né? Se é mais o estresse, se é mais a ansiedade, se são sintomas depressivos. E a partir disso a gente desenvolve algumas técnicas dentro da sessão que auxiliam você a conseguir controlar melhor, né? Porque não dá para deixar de ter o estresse, não dá para deixar de ter a ansiedade, não dá para deixar de trabalhar para poder, né? Vou ficar ali quietinho que eu não vou ter. Não, a vida segue. Então, o indicado é que a gente encontre algumas técnicas que você consiga lidar, né, com isso. Então, assim, técnicas de relaxamento, biofeedback, mindfulness, são usadas dentro da sessão de terapia para ajudar a controlar esses gatilhos que desencadeiam as crises de dor de cabeça. E dentro dessas questões do tratamento, doutora, era legal a gente também explicar a questão dos analgésicos, que entram muito nessa coisa do socorro que o paciente acaba tendo. Até se vocês puderem colocar para a minha próxima tela, para a doutora comentar um pouquinho sobre isso, que é bem comum, né? Enfim, exato. A automedicação é um problema de saúde pública aqui no Brasil e a gente entende, porque está vendo muita gente falando que tem dificuldade do diagnóstico. E a gente entende vocês, ninguém toma analgésico porque gosta, né? As pessoas tomam analgésico porque têm a dor de cabeça e não conseguiram achar um tratamento adequado para a doença. O problema é quando esse uso de analgésico ele deixa de ser esporádico e começa a ser frequente. O que é frequente ou excessivo, vindo para a tela aqui? É a pessoa que está precisando tomar mais de 3 comprimidos por semana. Então, mais de 3 comprimidos por semana são 12 comprimidos por mês, ou 12 doses de analgésicos por mês, que é o limite para que isso não gere mais dor de cabeça ainda. Porque o uso excessivo de analgésico, ele gera o que a gente fala dessa dor de cabeça pelo próprio analgésico. Então, se o organismo ele se vicia nisso, o analgésico ele vai perdendo efeito, aí você começa a tomar outros tipos cada vez mais, e aí é o próprio analgésico que está mantendo o quadro da dor de cabeça crônica que a gente já falou anteriormente. Então, ele mantém uma enxaqueca cronificada. Então, é importante procurar um diagnóstico, porque o tratamento com analgésico, gente, é um tratamento agudo. É para tirar a dor na hora e, principalmente, ele só é suficiente para quem tem crises muito espaçadas. Se as crises já foram, por exemplo, semanais, precisa fazer um tratamento para evitar que as crises da enxaqueca aconteçam, para prevenir e tratar a doença. Doutora, há muitas pessoas comentando aqui, queria ler alguns comentários.
Nelira Caporal, tenho dor de cabeça e pergunta, leite e chocolate são gatilhos? A gente comentou do chocolate, do leite a gente não comentou, doutora Camila. Então a gente entra naquela mesma história dos gatilhos. Algumas pessoas podem apresentar, outras não. O que temos hoje de literatura é que pessoas que têm uma intolerância à lactose já diagnosticada, uma coisa que seja real, pode sim ter uma sensibilidade maior, mas não existe uma relação direta do leite com o gatilho de dor, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje está aí bastante na moda tirar lactose, tirar glúten, e nem sempre esse é o caminho. A gente tem que manter sempre o paciente bem nutrido e às vezes retirar tudo não vai fazer diferença nenhuma no tratamento. Doutora, tem uma pergunta aqui da Rita Cleia. A minha dor de cabeça, a minha enxaqueca começou quando entrei na puberdade, depois melhorou, depois piorou quando engravidei, melhorou novamente, e agora pré-menopausa melhorou novamente. Tem alguma coisa a ver com hormônios? Enfim, ela explicou aqui um pouquinho. De novo, né? Clélia, né? É Rita Cleia. Rita Cleia. Isso. Então, Rita, de novo, né? Nós mulheres temos essa questão da flutuação hormonal. Então, é muito comum nas mulheres começarem as crises de enxaqueca ou na infância ou nas primeiras menstruações, que foi a fase que você falou. E a enxaqueca muda durante a vida. Ela vai mudando durante a vida de acordo com a exposição a hormônios. Nossas gestações, realmente período de menstruações, período de menopausa ou em volta da menopausa. Tem mulheres que melhoram. Tem mulheres que pioram. Então é importante não ficar à mercê do hormônio. Tá certo? Não é porque você é mulher, então nós somos mulheres, temos que viver à mercê dos hormônios, vamos ser assim mesmo, tem que acostumar. Não tem. Tem tratamento, dá para ter ciclos menstruais, entrar na menopausa e menstruar sem ter crise de dor de cabeça, principalmente a enxaqueca, que é muito flutuante com relação a essa mudança hormonal. Então tem que cuidar, porque tem o que fazer. Ana Paula pergunta, se eu não tomar comprimido, a dor não passa. Se eu não tomar comprimido, a dor não passa. E aí eu sinto vontade de vomitar. Acho que a gente falou um pouquinho, né, doutora, da náusea. Sim. Se você puder repetir para quem está chegando agora. A náusea é um sintoma, o enjoo, né, ou vontade de vomitar é um sintoma típico da enxaqueca, né? Então a gente já sabe que provavelmente se a pessoa apresenta crises já há muito tempo, repetidas, com enjoo, vontade de vomitar, ela tenha realmente enxaqueca mesmo. Só lembrar o que a gente já falou. O analgésico, ele é importante. Não é que a gente não deva tomar o analgésico. Ele é importante para te tirar da crise. O problema é que não é só isso que existe para ser feito. A grande maioria das pessoas acredita ou tem a informação de que o analgésico é o único tratamento para enxaqueca. Mas ele não trata a enxaqueca, ele trata só a crise. Tá? A enxaqueca é uma doença que acomete com vários sintomas e muitas crises, e sendo uma doença assim como diabetes, pressão alta, tem tratamentos específicos para isso. E a enxaqueca também tem. Então, só o cuidado de pensar que só o analgésico é para ser feito. Faça ele de maneira correta, mas faça o tratamento da doença também. Camila Souza pergunta, tenho dor apenas do lado direito da cabeça e na nuca a pressão sobe, surge a dor. Começa quando estou dormindo. É enxaqueca? Camila, né? Camila. Camila, esse é um mito que foi importante. Tá sua pergunta, eu agradeço a sua pergunta em relação à pressão alta. Existe um mito muito grande que a pressão alta é causa da dor de cabeça em quem tem enxaqueca. Mas é exatamente o contrário. A pessoa que tem enxaqueca, ela tem mais tendência de, na hora da crise, pela própria crise, a crise de dor é intensa. Então, isso é um estresse grande para o organismo. Libera adrenalina e a pressão sobe um pouco. Então, ela é um sintoma, a pressão subida, a enxaqueca, do que a causa, é mais isso, né? Então, de novo, provavelmente pode ser. Vamos procurar um neurologista, fazer o diagnóstico, mas cuidado com essas associações de mito, como a gente já falou de óculos, né? O uso de óculos, de miopia, ou então o mito de que a pressão alta vem primeiro. Na maioria das vezes, não, a dor vem primeiro e a pressão sobe. Muita gente comentando, doutora, falando que toma 4, 5 remédios por dia. Enfim, essa coisa dos analgésicos é muito perigosa. A gente procura um médico, não faça isso, é perigoso. A doutora já explicou. Sueli de Souza pergunta, a minha dor, né, dura de 4 a 5 dias. Quando vai passando no quinto, ainda sinto vômitos e dor no rosto. Isso é enxaqueca, doutora? Ela pergunta. Também, de novo, provável, tá? Gente, é difícil fazer consulta médica aqui, gente. Um diagnóstico de enxaqueca é uma consulta médica longa, de 1 hora, 1h30, né? Mas possivelmente porque você tem vômitos e, pelo que eu entendi, você já tem isso várias vezes na sua vida. É uma coisa recorrente, né?
Não é a primeira vez na vida que você tem isso, então é provável. Pessoas com crise de enxaqueca muito forte podem ter outras dores mesmo na região facial, na região da cervical, aqui na região da nuca, ombros, dores até pelo corpo durante a crise. Então isso pode acontecer, mas um diagnóstico preciso mesmo só numa consulta médica. Agora, a doutora Rose já falou um pouquinho da questão do tratamento na parte psicológica. Eu queria que a doutora Michele comentasse de que forma que a parte, a sua terapia pode ajudar, enfim, esses pacientes a se tratarem. Existem alternativas, enfim, fora desses remédios analgésicos. Existe muita coisa. Existem muitas terapias, assim como a doutora Rose falou. Precisa de uma avaliação médica primeiro, para um diagnóstico correto. Isso é extremamente importante. Após isso, a fisioterapia entra. Hoje em dia, muitas pessoas não conhecem a atuação da fisioterapia dentro da enxaqueca. Assim, é muito legal porque a gente tem tido resultados muito bacanas, muito promissores, de pessoas que tinham dores muito intensas. Então, a fisioterapia, a gente entra com uma avaliação bem criteriosa. Então, para descobrir quais são todos os gatilhos musculares, quais são os aspectos de vida da pessoa, que a gente pode ser trabalhado. Então, eu trabalho em cima de 3 vertentes. A prescrição de exercício aeróbico, então orientação para a pessoa de como ela tem que fazer atividade física aeróbica, através de manipulação dos pontos gatilhos, da dessensibilização desses pontos, trabalhando todo aspecto muscular da pessoa, apesar de ser uma sensibilização nervosa, muitas das pessoas que têm dor de cabeça, eles têm uma cervicalgia importante, sempre associada. Então a queixa às vezes é da dor de cabeça, mas a cervicalgia também sempre muito grande. E aí também através da eletroestimulação. A gente tem tratamento com eletroestimulação bem específico para o tratamento da dor de cabeça e para o tratamento da cervicalgia também, que as pessoas respondem muito bem. Doutora Camille, como que a alimentação ela pode, enfim, também colaborar nesse sentido para quem sofre de dor de cabeça? Os meninos puderem até mostrar o slide 5 a tela 5 que a gente preparou. Tá. Tem várias formas, né, que podemos trabalhar a alimentação. Como nós falamos no começo, o fracionamento durante o dia é um dos fatores mais importantes. Então, trabalhar uma alimentação equilibrada durante o dia todo é aí o nosso ponto-chave. Temos também alguns nutrientes que a gente consegue trabalhar com uma associação diária para trabalhar essa redução de inflamação, para diminuir aí pelo menos um pouco de duração, intensidade ou frequência, que são alguns nutrientes que a gente consegue encontrar no dia a dia. Dentre eles a gente tem, de forma bem resumida, o magnésio, a coenzima Q10, vitamina B2, B6 e B12. Esses nutrientes, sendo administrados diariamente na alimentação, eles têm sim um fator de melhora na duração de frequência, intensidade e duração da dor. Fora isso, temos a hidratação. É indicado que a hidratação seja de pelo menos 2 litros por dia, dependendo da rotina, dependendo de como que é o nível de atividade física, então isso altera de pessoa para pessoa, mas que tenha sim uma hidratação, porque a desidratação pode ser também um gatilho de dor. Então a gente trabalha aí com hidratação diariamente, tá? Fora isso, é importante falar que o trabalho da nutrição, ele requer uma anotação de diário, ele requer esse controle, porque a gente precisa acompanhar de perto a rotina do paciente. Então ele chega e às vezes a rotina acaba passando. Então a gente precisa desse controle para diagnosticar gatilho e junto com esses gatilhos trabalhar uma introdução alimentar adequada. Perfeito. Olha, chegou uma pergunta curiosa aqui, acho que a doutora Michele pode responder. Heloísa Pomier, tenho quase todos os dias dor de cabeça, nos exercícios sempre que vou correr começa a doer. O que pode ser? Essa coisa, acho que você explicou anteriormente, sim, mas acho que provavelmente a Heloísa e outras pessoas também entraram agora no live. Se você pudesse repetir um pouquinho, doutora Michele, essa coisa da atividade física. A atividade física é muito bacana falar isso, porque assim, muitas pessoas têm a dor quando pratica principalmente o anaeróbico, que é a musculação, e às vezes as pessoas pegam bastante a parte da musculação. A atividade física aeróbica, que entra atividade de caminhada, pedalada, nado, também desencadeia bastante. Então, sempre que a pessoa tem dor, no período da dor, e principalmente, dependendo do período do dia, se o sol está muito forte ou se está muito frio, a gente indica para a pessoa não fazer. Então, procurar períodos do dia onde ela não esteja com esses extremos, né, na verdade, de temperatura ou da dor, que aí a dor vai vir muito forte mesmo.
Perfeito. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho agora do tratamento, linhas de tratamento para enxaqueca crônica, enfim, o que tem disponível hoje? Elas falaram um pouquinho do delas. Eu vi que tem muita gente aqui falando, né, de que está precisando tomar muito analgésico, não é, gente? Então deve ter muita gente aqui com quadro de dores de cabeça frequentes ou diárias. E falar para vocês pararem o analgésico é muito fácil para mim, que estou aqui, né? Então, assim, não é só parar o analgésico, existe um tratamento para se fazer isso. Quando a gente vê que o paciente está fazendo um uso excessivo de analgésicos, o importante é fazer um tratamento que desintoxique essa pessoa, que faça ela conseguir reduzir esse uso, primeiro passo. Segundo, entender que a enxaqueca ela é uma doença, não é só um sintoma que é a dor de cabeça. Então, o analgésico sozinho realmente não vai tratar, mas para tratar essa doença existem várias medidas que vão prevenir as crises. Então, medidas que vão evitar que você tenha as crises, vão diminuir a duração e diminuir a intensidade. Desde medicamentos específicos que tomados diariamente vão evitar que as crises aconteçam e que não são, gente, nem analgésicos, nem anti-inflamatórios e que são prescritos pelo médico especialista, tá bom? Então, além da medicação preventiva, que tem várias linhas, vai ser feita individualmente. Hoje, para quem tem esse quadro crônico, mais de 15 dias por mês, existe também o uso da toxina botulínica, já está sendo usada há 6 anos no Brasil, no mundo todo, muito estudado para ajudar quadros frequentes de prevenção da enxaqueca. E vamos associar tudo isso às medidas não medicamentosas, né? Então, acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico, acompanhamento fisioterápico, que vai trabalhar os seus gatilhos, a sua rotina de vida, o seu estilo de vida, que fica mantendo este quadro, né? Ajudar a dar todo esse suporte para que o nosso tratamento medicamentoso dê com certeza mais certo. Então, procure um especialista, procure um neurologista que vai poder instituir um tratamento preventivo. Separar que o analgésico é para tratar agudamente, para tratar crise, não é para tratar doença, mas que os tratamentos preventivos são vários e devem ser feitos de maneira individual. Olha, nós estamos já com o tempo já quase praticamente esgotado, mas a gente está com uma internauta aqui, outra internacional, essa do Japão, acho que vale a pena a gente responder, porque é um tema que a gente não tocou bem rapidinho. Josi Yoshino, olá, estou no Japão e gostaria de saber, por favor, estou tendo muitas dores de cabeça, minha mãe sofre de enxaqueca, é uma doença herdada dela? Doutora, pode explicar? Josi, isso. Josi, direto do Japão. Josi... Você está longe, mas está perto, né, Josi? Olha a maravilha da tecnologia. Tão longe e tão perto. Josi, a enxaqueca é uma doença sim hereditária. Tá? Hoje já foram descobertos múltiplos genes. O que são genes? São aqueles fatores de hereditariedade que faz com que a gente puxe as coisas dos nossos parentes, a gente herde, né? E que realmente a gente sabe que existe uma predisposição, então, genética ou hereditária para que a pessoa realmente tenha a doença. Então, a enxaqueca não é para quem quer, não. Não é para quem infelizmente tem essa tendência, então não é culpa da pessoa, ela acaba herdando, assim como os familiares vão herdando, então tem que tratar a doença, isso que é importante falar. Esse tema é infinito, né, meninas? Eu tenho enxaqueca, eu sei como é, muita coisa. Mas olha, pessoal, quero agradecer primeiro de tudo a presença de vocês, doutora Thaís Villa, Camila, Rose, Michele, muito obrigada. Se vocês quiserem deixar algum recadinho, algum comentário, falar alguma coisa antes da gente encerrar, fiquem à vontade, dizerem alguma coisa. Eu quero, acho que antes de mais nada, não tirar isso. A gente vê as pessoas com muito desesperançados, né? Eu faço muita live, a gente tem muito contato, tem páginas, né, no Facebook, e as pessoas normalmente estão com muita desesperança, estão com muita frequência de dor de cabeça. Então, é possível a gente viver sem dor se você encontrar um tratamento preventivo para a sua doença. Isso é possível mesmo. Então não desistam, não encarem a dor como se fosse algo normal. Isso é a primeira coisa. Não achem que vocês têm que acostumar com ela. Segunda coisa, não achem que analgésicos é o único tipo de tratamento para quem tem enxaqueca. A enxaqueca é uma doença, precisa ser tratada como é uma doença incapacitante, a quinta mais incapacitante do mundo pela Organização Mundial de Saúde. Então precisa ser tratada com seriedade, com tratamentos que vão evitar que as crises aconteçam. Mas, gente, não desespera, tem o que fazer sim, tá bom? Meninas, se vocês quiserem falar alguma coisa também, fiquem à vontade, algum recadinho. Eu acho que assim, as pessoas têm que procurar mesmo tratamento cada vez mais, porque que nem a Thaís falou, existe tratamento e existem formas de conviver sem dor. E isso é o fundamental. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu só tenho dor 3 vezes na semana. Mas você já tem dor incapacitante às vezes, leve que seja. E o que a gente muito vê é as pessoas falando,
Ah, mas isso é dor? Eu pontuo isso como dor no diário? Porque pra mim isso não é dor. Acostumada a viver com a dor, eu sei como é. E aí eu acho muito engraçado, porque quando a gente vai questionar em relação à dor, ah não, mas esse dia não é dor, foi tão leve que não é dor. Não, é dor sim. Então as pessoas não conseguem entender isso. Não ter é não ter, não é? Não ter é zero de dor. É zero de dor. E é possível ter dias sem dor, tá? Um tratamento preventivo com várias medidas pode levar isso para você. Então, não desistir, né, gente? E quando for buscar um tratamento psicológico, é importante buscar um psicólogo especializado, tá? Porque assim, você não precisa ficar fazendo 10 anos de psicoterapia, de análise, para tratar a sua enxaqueca, né? Na verdade, um profissional especializado com poucas sessões, associando ao tratamento medicamentoso, enfim, outros que forem necessários, é possível ter uma melhora na qualidade de vida, um controle melhor sobre os gatilhos emocionais com poucas sessões, né? Então é importante um profissional especializado que saiba que a dor de cabeça da enxaqueca não é uma somatização, não é uma vontade de chamar atenção, e sim é a dor provocada. Que entenda aquele paciente, isso, não é? Que isso. entenda que ele sabe que a pessoa tem uma doença, não é fingimento. Sim, sim. Nem, que muita gente sofre bullying, né? Quem tem enxaqueca, quanta gente que tá aqui, gente que acha que tá assistindo a gente, né? enganando, Que sofre bullying, que as pessoas não acreditam, que acham que aumentam. Então, um profissional mais especializado, ele vai entender que é uma doença e vai trazer para você um resultado mais promissor. Sem dúvida. E, gente, por favor, não vejam a alimentação como um vilão de tudo isso, gente. A alimentação é um aliado. A gente consegue trabalhar muito bem com a alimentação, introduzir muita coisa que seja indicada do que ficar só pensando em vilão, Tirar não posso. Então, por favor, um profissional especialista pode te ajudar. Você pode comer, você pode ter uma vida social, você pode sair, você pode aproveitar, porque esse não é um problema. É isso aí, meninas, muito obrigada, foi maravilhoso. Obrigada a você, Vanessa. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Isso aí, a gente se vê na próxima. E não esqueçam que o vídeo vai ficar aqui na página do r7.com, lá no Facebook, tá ok? Obrigada, Tchau. tchau. Até mais.